Estamos a olhar para uma das obras de arte mais impressionantes de sempre, o teto da Capela Sistina. É uma obra monumental, criada por um só homem, o gênio Michelangelo. A grande questão é, como é que ele conseguiu? É isso que vamos descobrir. É quase impossível não olhar para cima e pensar, mas como? Como é que uma única pessoa pintou tudo isto? Parece uma tarefa sobre-humana, não parece? Bem, vamos desvendar os segredos por trás desta obra-prima. Ok, para termos uma ideia da dimensão disto, vamos a números. O comprimento são cerca de 40 metros. 40, para se ter uma noção, é mais comprido que um campo de basquetebol. E a largura? Bem, são mais 13 metros. Portanto, já estamos a falar de uma área simplesmente gigantesca para cobrir. Mas o mais impressionante talvez seja a altura. O teto está a 20 metros do chão. 20 é o mesmo que estarmos cá em baixo e olharmos para o topo de um prédio de 6 andares. Imaginem só. E se tudo isto já não fosse suficientemente incrível, preparem-se para isto. O homem escolhido para esta tarefa nem sequer se considerava um pintor. Esta é a história de um escultor que foi basicamente forçado a tornar-se pintor e a criar algo que parecia impossível. A história começa em 1508. O Papa Júlio II dá a Michelangelo esta missão. E a primeira reação dele foi tentar recusar. É que Michelangelo via-se como escultor. A sua arte era libertar figuras de blocos gigantes de mármore com martelo e cinzel. Pincéis e paredes não era a sua praia. E a coisa fica ainda mais interessante. Havia aqui uma grande intriga. Michelangelo estava absolutamente convencido de que os seus rivais o tinham empurrado para este trabalho de propósito. A ideia era vê-lo falhar, e falhar em grande. Era, na cabeça dele, uma autêntica armadilha. Pronto, ele aceitou. Mas antes de sequer pensar em tintas, havia um problema gigante para resolver. Um problema de pura engenharia. Como é que se consegue trabalhar lá em cima, a 20 metros de altura, todos os dias, durante anos a fio? A solução dele foi absolutamente genial. Em vez de usar andaimes tradicionais, que iam do chão ao teto e enchiam o espaço todo, ele inventou um sistema completamente novo. Basicamente, criou umas plataformas de madeira que se prendiam a buracos feitos nas paredes, mesmo lá junto ao teto. O resultado? O chão da capela ficava totalmente livre e as cerimónias podiam continuar a acontecer lá embaixo. Incrível, não é? E agora, vamos deitar abaixo um mito muito famoso. Aquela imagem que toda a gente tem dele a pintar deitado de costas é mentira. Não aconteceu. A realidade é bem mais dura. Ele passou 4 longos anos a trabalhar em pé, com o pescoço completamente dobrado para trás. Imaginem a dor, uma posição horrível, com tinta a pingar-lhe constantemente para os olhos, todos os dias. Ok, o problema da altura estava resolvido, mas mal se livrou de um desafio, apareceu outro, talvez ainda melhor, a técnica de pintura que ele tinha de usar. O afresco. E isto transformou cada dia de trabalho numa corrida desesperada contra o tempo, em que um simples erro podia deitar tudo a perder. A técnica chama-se buon fresco, que em italiano significa literalmente fresco bom. E a ideia é esta. Pinta-se diretamente sobre uma camada de gesso que ainda está úmida, fresca. O truque é que, quando o gesso seca, a tinta funde-se com ele, torna-se parte da parede. É por isso, e só por isso, que as cores se mantiveram tão incrivelmente vivas durante mais de 500 anos. Isto leva-nos a outro termo importante. A jornada. Significa um dia de trabalho. Pensem nisto. Todas as manhãs, os assistentes aplicavam uma nova porção de gesso úmido na parede. E Michelangelo tinha aquele dia, e só aquele dia, para pintar toda essa secção, antes que o gesso secasse. Sem pausas, sem hesitações, sem segundas oportunidades. Portanto, a rotina diária era esta. 1. Aplicar o gesso úmido. 2. Transferir o desenho para a parede a correr. 3. Pintar o mais rápido e perfeitamente possível. E 4. Deixar secar. E se ele fizesse um erro daqueles mesmo graves? Bem, não havia borracha. Tinha de mandar partir o gesso todo daquela secção e começar do zero no dia seguinte. A pressão devia ser brutal. Bem, já percebemos as dificuldades técnicas. E foram muitas. Mas e a parte artística? O que é que ele pintou, afinal? E como é que se consegue organizar uma história tão épica, com centenas de personagens, num teto gigante e curvo? Aqui, Michelangelo mostrou que não era só um gênio técnico, mas também um mestre da narrativa. Ele dividiu a parte central do teto em 9 cenas do livro do Gênesis, mas não as pintou ao acaso. Organizou-as de forma super lógica em 3 grandes grupos. Primeiro, a criação do universo. A seguir, a história de Adão e Eva. E, por fim, a história de Noé. Mas o teto é muito mais do que essas 9 cenas centrais. A toda a volta ele pintou figuras gigantescas, os profetas e as sibilas, que eram como que os videntes do mundo antigo.
E a interligar tudo, nos cantos das cenas, colocou os famosos ignudi, estas figuras de jovens nus que, para além de celebrarem a perfeição do corpo humano, servem para unificar todo o design. E, claro, chegamos à cena mais icónica de todas, aquela que toda a gente conhece, a criação de Adão. O gênio está todo concentrado naquele espacinho de nada, aquele milímetro que separa o dedo de Deus do dedo de Adão. Não se tocam. É nesse quase toque que está toda a energia, toda a atenção. O momento em que a faísca da vida está prestes a ser transmitida. Agora, um último ponto que é fascinante. Durante séculos, quase 500 anos, toda a gente acreditava que a pintura de Michelangelo era escura, sombria, cheia de tons de castanho. Mas uma restauração recente revelou uma verdade que chocou o mundo da arte. O que aconteceu foi que o teto passou séculos a acumular fuligem de velas, pó, poluição, uma camada grossa de sujidade. E quando os restauradores, com uma paciência infinita, começaram a limpar tudo aquilo, descobriram uma coisa inacreditável. As cores originais não eram nada escuras. Pelo contrário, eram elétricas, quase psicadélicas. Rosa-choque, verdes-limão, laranjas. Michelangelo, afinal, era um colorista absolutamente revolucionário. É incrível pensar na jornada desta obra. 4 anos para ser criada por um homem, quase 500 anos a escurecer lentamente sob camadas de sujidade e depois 14 anos de um trabalho científico minucioso para a trazer de volta à vida. Hoje, felizmente, está protegida e continua a maravilhar milhões de pessoas todos os anos. No fim de contas, o que Michelangelo fez foi muito mais do que apenas uma pintura no teto. Ele mudou as regras do jogo. A forma como representou o corpo humano, a força, o drama, tudo isso mudou o rumo da arte ocidental para sempre. A sua influência é tão gigante que ainda hoje se sente. E para terminar, fica uma pergunta no ar. Se olharmos para o mundo de hoje, para a arte, a arquitetura ou até a tecnologia que estamos a criar agora, o que é que acham que tem potencial para durar 500 anos? E mais importante, para daqui a 500 anos continuar a ter este poder de nos deixar de boca aberta, de nos inspirar, como o teto da Capela Sistina ainda hoje consegue?